A gente quer mostrar, porque obviamente que isso rodou, isso girou pela internet, ontem eu vi até na televisão. Essa imagem aí que eu me referi, o Bolivar também, olha aí. Vergonhosa. Somos 50 milhões nessa desgraça. É o desabafo. Parabéns pra todo mundo, hein? Parabéns. Everson no gol. Se o Amigo fizer, campeão. Isso é bizarro, cara. Veio aqui, ó. Veio aqui o jogador. O torcedor tava xingando ali. Tem que dar uma falando aqui. Veio cobrar o torcedor. Veio cobrar o torcedor agora. A pergunta que eu faço aqui é a seguinte: e se o torcedor estivesse ali? E qual o problema? E aí? Não. O que ele ia fazer? aconteceria? O que ele ia fazer? A intenção dele é o quê com isso aí? O torcedor não tem mais direito de torcer. E tava rolando a disputa ainda. Assim, e com sinceridade, tá? Se o Lianco tivesse tido essa capacidade de se deslocar desse jeito na final da Copa do Brasil contra o Flamengo ano passado, ele não teria dado condição para o Gabigol fazer o terceiro gol, né? Então, assim, de que esses caras... Que coragem é essa que esses caras estão vestidos para acharem que o torcedor lá não pode estar frustrado com uma perda que foi eminente, né? O cara perde o pênalti. Então, assim, é uma atitude, para mim, inexplicável, uma atitude imperdoável dos jogadores do Atlético com relação aos torcedores, que é o fim dos tempos, para mim, do futebol. É importante dizer, Valu, que o estádio Defensores del Chaco não tinha um lugar apropriado para que esses atletas familiares ficassem, né? Aliás, é outro absurdo da Conmebol, é uma situação como essa, né? Conmebol, cara. Então, esses atletas estavam ali em função disso. Mas volto a dizer, e repito as palavras do Everton Guimarães, ali na arquibancada é um lugar sagrado. Numa hora de uma decepção daquela, uma frustração muito grande, né? Depois disso, ainda teve a outra cobrança, graças ao Everson, mais uma vez, né? Que converteu com muita obridade o último pênalti. E depois até o Vitor Hugo perdeu o pênalti. Né? Eu não sei onde esses jogadores estavam quando definitivamente o Atlético perdeu o campeonato. Mas o cara não pode querer estar ali, querer peitar torcedor do Atlético. Definitivamente, isso não é papel de jogador do Atlético, ainda mais num momento desse. Só uma coisa, peguei aqui uma descrição do post do Lianco. A gente já tem o aliás, foi bom o Thiago ter falado. Antes o Thiago, inclusive, comentar sobre o ocorrido. Posso mostrar o vídeo? Claro, pô. Mostra um trecho do vídeo, porque o vídeo do Lianco é um vídeo longo, de 5 minutos. A gente separou um pequeno trecho do vídeo que ele postou agora nas redes sociais dele. Veja aí. O que aconteceu ali foi que, depois eu até vi hoje, acho que o vídeo desse cara aí, falando em momento nenhum xinguei mãe de ninguém, assim como falaram da minha mãe. Para, velho, não tem ninguém santinho aqui, todo mundo tem gente às vezes que vem aqui na porta do CT e tem que xingar nossa mãe, eu vou lá no meu Insta falar que tá xingando a minha mãe. Pô, quer ser torcedor, entende o que é. Se quer ser torcedor, você tem que saber o que você escuta. E foi uma reação minha, não foi uma ação, não foi eu que comecei. Eu reagi àquilo que foi falado. Se eu não tivesse feito nada, se ninguém tivesse feito nada, no final do jogo ia estar todo mundo postando. Olha que time que não tá unido, o time como é que ganha assim, ninguém ligando pra nada, ninguém puto, ninguém nervoso, ninguém ficou triste, ninguém chorou, ninguém tá bravo. Olha só, carinha de feliz, ouvindo música, agora sai todo mundo com seu 1 milhão, com seu carro, não sei o que, não tá nem aí pra nada. Aí agora quando a gente bate de frente, quando a gente torce, quando a gente tá ali quente, vivendo o momento, a gente tá errado porque desrespeita o torcedor. Bom, a emenda ficou pior que o senhor. Só piorou. Pois não, Thiago. Eu também acho que só piorou, cara. E é impressionante o desequilíbrio emocional do Lianco. Eu tô falando especificamente do Lianco. O cara foi desequilibrado emocionalmente numa situação como essa. Cara, o torcedor tá ali, ele tá revoltado, chateado, triste, pé da vida, puto da vida. O cara tem todo o direito de estar ali reclamando e xingando do jeito que ele quiser. E ele não cometeu nenhum tipo de crime. Ele deixou claro que sabe a cartilha do que é torcer também. Exatamente. Né? Então, assim, que é isso, cara? Cara, aí é de um desequilíbrio emocional absurdo. E, cara, um jogador que quer jogar num time do tamanho do Atlético, o mínimo que ele tem que ser o quê? Equilibrado emocionalmente. Foi um desequilíbrio emocional absurdo. E o Lianco não convenhamos, né?
equilíbrio emocional. É um bom jogador, ótimo jogador, mas palavra equilibrado emocionalmente, principalmente dentro de campo, o Lianco não é confiável. E assim, pra mim, só piorou o que eu tinha visto em relação às imagens lá na hora, Everton. O Bolivar. Assim, agora, rapidamente, Everton, sobre essa questão psicológica que o Thiago citou, só voltando na cobrança de pênalti rapidamente, o Biel, até nas entrevistas depois, ele não tinha condições psicológicas de cobrar aquele pênalti. Não tinha condições. Tem um erro do Biel dentro do jogo e também nos pênaltis. Agora, a ordem lá dos batedores, o Biel não teria que ser naquela ordem. Não teria que ser. Disseram que o Reinier cobraria no lugar dele. Mas se deixar para botar o Reinier 30 Mas segundos... são 11 jogadores. São 11 jogadores. O Biel falou que teve um cara que falou com ele no Atlético. Ele falou que é o auxiliar do Sampaoli, um brasileiro. Esqueci o nome dele. O auxiliar, o Diego. É Diego? Acho que não é Diego. Acho que é não. Diego, Diogo, não? Coisa, Diogo. Pode ser Diogo Diogo. alguma coisa. Pode ser Diogo, Parece que esse cara que foi quem falou pra ele cobrar. Eu vi o Biel dando essa entrevista pro Breno Galante, inclusive. Inclusive assim, se essa decisão, vamos lá. Se essa decisão da escolha tivesse sido ali na hora, se eles não se prepararam para isso aí, e se não tinham a definição de quem bateria, porque vamos lá, o jogo caminhando para uma disputa de pênaltis. Então quer dizer que o São Paulo não tinha nenhuma estratégia? Não, eu vou colocar para rodar, eu vou colocar em campo quem treinou e treinou bem durante a semana os pênaltis. Das duas, uma. Ou eles não treinaram e desdenharam a possibilidade, o que é mais uma demonstração de soberba, ou o negócio está muito avacalhado. Porque o Biel fica sabendo que vai bater um pênalti, depois ele perder 2 gols na cara e a torcida ter achincalhado ele, aí o cara chega e diz aqui, você vai lá bater. Porra, peraí, cara. Ele fala nas entrevistas que a cabeça tava bagunçada. Meu Deus do céu. Que a cabeça tava bagunçada. Que estratégia é essa, cara? Como que um cara desse vai cobrar? A cabeça tava bagunçada. Se fosse nas alternadas, ok. Chegaria a vez dele. Mas não entra na minha cabeça o Biel, com a cabeça bagunçada, ele mesmo destacou nas entrevistas depois, fazer aquela cobrança. Não dá. Agora, voltando ao assunto do vídeo. Bolivar, eu fico pistola da vida com incompetência até para gerenciar a crise, tá? Porque aconteceu uma grande merda. Cara, você tem que ter cabeça para gerenciar a crise. E é no seu casamento, é com seu filho, é na sua família, é no seu trabalho como advogado, é no seu trabalho como comunicador, é numa discussão de trânsito, você tem que ter tranquilidade para gerenciar a crise. O Lianco errou, ele sabe que errou, aí ele grava um vídeo, cara. E ao invés de ele gravar um vídeo, ele falou assim, gente, olha, eu errei, eu estou aqui pedindo humildemente desculpa por isso. Ele não. Ele tenta justificar a atitude dele. Então ele erra 2 vezes, Bolivar. O ambiente de arquibancada é sagrado para o torcedor que não está cometendo crime. Ele grava um vídeo de 5 minutos, ele erra. A emenda ficou pior que o soneto, cara. Pois é, faltou inclusive inteligência e humildade dele em reconhecer, né? Porque de alguma forma o que ele falou ali não corresponde. Ah, não, porque se a gente vai reclamar com o torcedor, reclama que a gente não está vibrando, e isso é uma forma de mostrar que nós estamos torcendo, que a gente sente. Tem nada a ver o que você fez. O outro torcedor que estava ali, legitimado por estar ali, Leandro, estava torcendo também, estava frustrado também por ver um time sem alma dentro de campo e por um campeonato, tá certo? Indo embora, saindo pelos dedos. Foi esse o sentimento do torcedor ali, né? Então eu acho que o seu sentimento lá no dia era de querer fazer bonito. E agora não ter humildade depois de vir e pedir desculpa e entender que esse torcedor ainda está na estrada uma hora dessa. Voltando, é ele que paga o seu salário, né? É ele que foi ali fazendo todo o esforço para estar ali, para sangrar a garganta. Então ele tem o direito total e absoluto. Não pode ficar putinho, nem nervosinho, depois de um fiasco que vocês aprontaram ali. E ainda se sente no direito de vir estufando o peito para a torcida do Atlético e depois não tem a humildade de pelo menos reconhecer isso, né? Porque ali foi quando o pênalti foi isolado. Antecedeu o gol que o Everson fez. E depois que o Vitor Hugo perdeu. Se o torcedor esbravejou, você foi lá também? Achar ruim? Tava todo mundo torcendo pro Atlético, pô.
Todo mundo quer o melhor do Atlético, pô. Ou você acha que você é mais atleticano que os outros? Que você quer mais o bem do Atlético do que a gente? Que carrega o Atlético no coração desde que nascemos. Então você está chegando agora, tá? Muito respeito. Ele chegar e sentar na janela, dar de bonitinho pra fazer média com torcida, não. Tá? Ficou muito feio o que você fez. E o mínimo que você deveria fazer era ter a compostura de vir pedir desculpa. Deixa eu falar aqui, a gente vai continuar falando dessa desgraça de sábado aí, né? De tudo isso que aconteceu. Eu trato sim como vexame, eu trato como o torcedor do Atlético está mais sentido agora, pelas circunstâncias, do que diante de tudo aquilo que aconteceu no ano passado. Verdade. E nós vamos falar, inclusive, daqui a pouco, do que pode piorar amanhã, tá? Porque tudo isso ainda pode piorar amanhã. Porque o Flamengo é muito favorito se jogar com o time C. Se o Atlético ganhar, para mim, é zebra ganhar do Flamengo aqui. E o Flamengo pode ser campeão, mais uma vez, dentro da Arena MRV. Olha o tamanho do problema. E outra coisa, preciso falar com os meus amigos aqui. O tamanho do prejuízo financeiro para o próximo ano. Conversando hoje com o Murilo Rocha, meu diretor de jornalismo, ele disse, Everton, o prejuízo é muito grande de 25, mas o prejuízo maior é para 26. Esse prejuízo pode chegar a 100 milhões de reais se somarmos. O que o Atlético faturou de bilheteria nos Jogos da Sul-Americana, mais a premiação em caso de título, mais uma Libertadores bilheteria, sócio no ano que vem numa Libertadores que não vai se garantir. Não tem jeito mais, só se for pelo brasileiro, né? Mas aí teria que começar amanhã ganhar do Flamengo, só isso, só isso. Nós vamos falar disso. Mas aqui, eu preciso dar, por mais puto que o torcedor esteja, ele não abandona não, tá? Ele não abandona não. E aí, eu vou dizer aqui pra você que é torcedor do Atlético que tá pistola e com razão, ou você que é torcedor do Cruzeiro que tem motivo de sobra para comemorar e ganhar a camisa oficial presente da Nuve. A Nuve pega a energia aqui das nossas fazendas de energia, entrega para a CEMIG, a CEMIG através dos cabos leva para sua casa. A Nuve é uma grande parceira da CEMIG, a Nuve é das maiores do Brasil e quer ser sua parceira também. Mas para festejar, comemorar essa parceria, a Nuve quer te dar a camisa oficial do Atlético ou do Cruzeiro. Então você vai fazer o seguinte, vai baixar o Nuve App, que é esse aplicativo aqui embaixo, vai fazer o cadastro em nome do titular da conta da CEMIG, se for pessoa física, se for pessoa jurídica, em nome de quem assina pela empresa. Aí vai te pedir um cupom, você vai digitar, se quiser a camisa do Cruzeiro, Band Cruzeiro, tudo junto com letras maiúsculas. Quer a camisa do Galo, você vai digitar Band Galo, tudo junto com letras maiúsculas. Fez o cadastro, usou o cupom, vai receber um e-mail tratando do tamanho da camisa. Na sequência, vai receber um voucher, a camisa vai chegar na sua casa. E aí, além da camisa, desconto na conta da CEMIG todos os meses, entre 15% e 25%. Gente, desconto outras dão, camisa oficial só nós. Então é desconto entre 15% e 25%, mais camisa oficial. Detalhe, não tem obra, não tem que instalar placa, não tem taxa de adesão, não tem mensalidade e não tem plano de fidelidade. Recebeu a camisa, está recebendo desconto na conta, mas não quer mais, é só sair, porque com a Nuve você só ganha, então não perca a oportunidade. E você que ainda não recebeu a camisa, me chama lá no privado do Instagram, porque tem um setor hoje dentro da Nuve que saltou de 800 assinaturas no estado de Minas para mais de 40 mil assinaturas. Então a gente está resolvendo os problemas, me chama no privado lá. Daqui a pouco nós vamos falar do Cruzeiro, gente, mas eu ainda preciso falar sobre as declarações dadas depois do jogo, né, do dono do clube, né, que é o Rubens Menin. Ele gravou um vídeo, publicou, a torcida tá piroca da cabeça. Roda aí. E aí, pessoal? Perder mais uma, terceira final em 2 anos. Bom, primeiro eu quero agradecer o apoio dos milhares de atleticanos que vieram aqui apoiar o Galo. Muito bacana. Agora, não faltou trabalho, não faltou empenho. E vamos, juntos, com esse apoio dessa torcida maravilhosa, trabalhar muito para entregar um 26 melhor. Vamos lá, pessoal. O apoio de todos vocês é fundamental. Um abraço a todos. Bom, eu deixo à vontade para quem quiser falar. Causa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Isso é um reflexo do que vem acontecendo no Atlético, infelizmente. De promessas, de expectativas que foram levantadas e, infelizmente, não vêm sendo cumpridas. E é o que eu falo, e com todo respeito ao Rubão, eu acho que a única forma que nós temos de resgatar e trazer o torcedor de volta, tá certo?
é o seguinte, cumprindo 2 promessas, Rubão. É pagando a dívida e montando uma equipe competitiva. O Atlético, desde a conquista do Brasileiro e da Copa do Brasil em 2021, vem definhando. Ano passado, chegamos em 2 finais, sim, muito mérito, inclusive, do Gabi Milito. Muitas pessoas condenam ali porque não mexeu depois da expulsão do Gregory. Mas se o Atlético chegou naquelas 2 finais, foi muito em função da capacidade do Gabi Milito. O Gabi Milito teve que mandar a campo ano passado Allan Kardec e Vargas, que estava claro que eram cartas fora do baralho, que não tinham condição de estar no Atlético. Esse ano, o técnico Jorge Sampaoli teve que colocar o Biel. Ah, mas é porque o cobertor está curto. É porque uma jiboia, que às vezes demora 4 meses para digerir, às vezes demora 8. A gente sabe que existe um esforço, nós sabemos que eles são atleticanos, mas a expectativa e os compromissos que foram sendo criados foram sendo frustrados. Eu tive a oportunidade de falar, inclusive em relação à cláusula que foi aprovada pelo Conselho Deliberativo diante de diluição. Falei com o Rubão. Falei, olha, eu não acho justo mexer em relação a essa questão e aí, de alguma forma, penalizar de novo a associação. Nós estamos de novo assinando uma coisa em branco, sem saber o valor do aporte e sem saber para quem. Então, eu estou falando isso aqui porque eu tive a oportunidade de falar com o Rubão. A quem eu tenho respeito, sei que é um grande atleticano que está tentando fazer o melhor. Mas a coisa está fugindo e fugiu do controle. Eu já falei aqui e vou repetir. O Rubens Menin precisa Rubens Menin e o Sérgio Coelho, eles precisam estar, de fato, mais próximos do futebol. Vocês viram o Pedrinho Lourenço ontem, depois do jogo? Tá lá todo dia. Antes do jogo? Vigiando. Antes do jogo, também. Tá ali todo dia, tem os dele. É assim que tem que ser, porque não adianta. Ah, eu vou colocar um CEO e cobro do CEO. Tá aí o resultado, tá indo embora. Dizem que esse que o Atlético contratou, dizem que é um craque, tá? Não sei. Dizem que é um grande profissional. Agora, vamos lá. Tem que deixar trabalhar, tá? O trio de ataque do grupo de Rubens Menin, MRV, Inter e Log tem lucro consolidado recorde. Somados, MRV, Log e Inter registraram lucro líquido de 651 milhões no terceiro trimestre de 25. De reais isso? De reais. Sabe por que eles tiveram esse lucro líquido de mais de 651 milhões de reais? Porque tem muita gente competente tocando a Log, a MRV e o Banco Inter. E no Atlético não pode ser o cara que é ídolo. Não, porque ele é ídolo, põe aí para ser auxiliar. Porque é ídolo, põe aí para ser diretor. Não. Reestruturação já no futebol do Atlético, a mesma que vocês estão fazendo na cabeça da saída do Bruno Musi. Reestruturação já, inclusive no elenco do Atlético. E não adianta só trocar porque se nomes, continuar não, com viu, esse Everton? elenco aí, ano que vem vai ser a mesma coisa ou pior, porque a tendência é de que ano que vem tenha menos dinheiro investido, porque o prejuízo da premiação que não veio, mas mais o que vai deixar de ganhar ano que vem, com sócio, com arquibancada, com Libertadores que dificilmente terá, pode chegar a 100 milhões de reais o tamanho da trozoba. Você queria falar antes da gente sair do intervalo? Sobre essa situação do Rubens Menin, ele fala, o que eu posso dizer é que não faltou empenho. Faltou empenho dos jogadores. Faltou empenho do time do Atlético. E assim, da diretoria do Atlético. Acho que trazer reforços. Acho que na diretoria não é nem só empenho. A diretoria falta capacidade. Ao Vitor, por exemplo, que é o diretor executivo de futebol, eu não tenho como criticar o Vitor como ídolo, como goleiro, enfim, na história do Atlético. Mas como diretor de futebol, é lamentável o trabalho que ele faz. É muito ruim. É assim, horroroso. O Vitor hoje não tem tamanho, não tem envergadura, não tem estofo, como diz o HG, para ser o diretor executivo de futebol do Atlético. Ele é um cara que é um ídolo do clube. E isso é indiscutível, inquestionável. Mas não estamos tratando do Vitor jogador, estamos tratando do Vitor dirigente. Como dirigente, hoje, para mim, não dá. Ele não tem capacidade para tal. O Atlético tem que repensar muito mesmo o futebol para a próxima temporada. Porque se o Atlético quiser voltar aos títulos que conquistou em 2021, conquistou na década passada, 13, 14, o Atlético precisa de fato modificar a gestão de futebol.
Hoje o Atlético está muito mal. Agora, independentemente do profissional que esteja na pasta, Thiagão, é importante que tenha autonomia. Exato. É aquela história de cada macaco no seu galho. Se você confia no profissional e contrata um profissional, você tem que dar ele autonomia para trabalhar. Ele não pode estar engessado, nem ficar recebendo ingerência e tudo mais. Ele tem uma limitação de orçamento e vai ter que trabalhar dentro daquele orçamento. Tá certo? Talvez o Vitão realmente não tenha esse perfil, né? Não tá pronto. Até para gerir não tá pronto crises. pra isso. Não tá Mas pronto. muito também vem em função de um gesso e de uma falta de autonomia. Que para mim é o grande problema que parte do CEO para o CFO, do CSO... Do é bonito, né? É um monte de sigla, né? Mas não dá para ser só executivo. Eu executo a ordem que vem de cima. Não, se não tiver autonomia, como o Rodrigo Caetano teve, o maior do Brasil, teve que peitar para ter. Brigou pra cacete, ficou taxado de um pelinha, de um pela-saco do cacete, mas o Rodrigo Caetano encarava e resolvia problemas. E é criativo no resolvia mercado. problemas. E é Muito criativo no mercado. Né? Então, se não tem competência, não pode se estabelecer. Deixa eu falar da Band Shop aqui, que aí eu tô falando da competência. Vocês estão sabendo aí, tem semana de Black Friday, se não tá sabendo eu vou contar agora. Tá rolando na Band Shop, tá rolando mesmo a loja oficial da Band. Atenção, hein? Tem ar-condicionado, que é esse aqui que está do meu lado. Silencioso, ideal para quartos ou ambiente, até menores aí, por apenas 12 parcelas de R$ 174,08, gente. Sem juros no cartão. É impressionante. Você vai usar o cupom BAND12 para garantir mais R$ 250,68 de desconto. E tem mais, hein? Além do ar-condicionado, tem tênis masculino confortável para você treinar, para você correr. E aqui não dispensa comentários, a qualidade, né? Por apenas 5 parcelas de R$ 51,18. Estou falando de um Mizuno de alto padrão, né, gente? Tudo sem juros no cartão de crédito. Ainda dá para parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros. E se você curtiu, você vai apontar sua câmera para aquele QR Code que está ali no cantinho ou acessar bandshop.com.br. Você quer comprar na internet? Você quer comprar de um site seguro? bandshop.com.br. Para garantir as ofertas da Black Friday, da Black Band. As ofertas são por tempo limitado. Isso é Band Shop, da tela para sua casa. Gente, o que vocês precisarem, compre aqui, que aqui é seguro. Rápido intervalo, já voltamos.